com você. Obrigada aí pelo convite. Imagina. Então, eu queria que você se apresentasse, né, e falasse um pouquinho do seu trabalho, da questão aí de realocação que você faz aí para orientar o coaching, todo esse trabalho que você desenvolveu aí. Sim. Bom, eu sou Mariana, trabalho na área de recursos humanos há 20 anos e hoje eu tenho uma consultoria que eu presto serviço tanto para empresas quanto para pessoas físicas nessa parte de RH, lideranças, desenvolvimento de competências e também tenho um projeto de recolocação, né, de apoio na recolocação, que é o que está no meu Instagram, o ProAR, né? E só que antes de falar um pouquinho dele, né, acho que a gente podia falar um pouquinho do interesse das pessoas, né, com essa nova onda de ir para Portugal, né, porque tem um novo visto aí, Novo visto, né, com que ainda novidade. ainda não é o visto, né, não existe ainda porque ele não foi publicado, né, no Diário da República, mas foi aprovado pelo presidente. Então, assim, esse visto vai facilitar bastante a ida dos brasileiros para essa busca de Sim. emprego, né. Então, assim, a gente está esperando essa regulamentação para depois sair no Diário da República e aí sim, nesse anúncio do Sim. jornal que eles vão dizer, né, o início, quando vai começar a valer. E aí sim vai, assim, chover, eu acho que solicitação, acho que muito, nossa, milhares de brasileiros vão tentar, porque realmente é uma boa saída, né, para Sim. quem não tem a nacionalidade ou que não vai de repente, por estudo, né, que vai para procurar emprego. Então, você vai ter lá 120 dias, né, para procurar emprego e depois você pode prorrogar isso por mais 60, né? Então, são É quase ótimo 6 meses. também. Então, assim, em 6 meses você encontra emprego, né? E para isso, né, esse meu programa, que já existe já há 5 anos, eu estou fazendo algumas edições especiais agora para Portugal, Eu vi que né? você abriu E as ele vagas agora para dezembro, para começar em janeiro, mas já atualizado com essas regras novas, né? porque o que que acontece? Quando você faz a gente fala em recolocação, né? Não adianta assim, então só depois quando eu pegar o novo visto ou quando realmente eu for que eu vou começar a procurar emprego. Então, muita gente às vezes chega em Portugal e começa a procurar emprego, né? E aí perdeu um tempo enorme, né? E aí tem essa coisa, tudo bem, 4 meses, 120 dias é bastante coisa, né? Mas só que se você esperar chegar lá para começar a se mexer, Não, pode ser que fique realmente um tempo apertado, e né? para descobrir como as coisas funcionam aí, que são um pouco mais burocráticas, assim, a gente não sai batendo de porta em porta, né? Tem agência, tem recrutamento, tem tudo isso, né? Então, assim, se você pensar que milhões, já tem gente, milhões de brasileiros em Portugal. Já. Então, tem muita gente desempregada. Tem os próprios portugueses, né, que estão desempregados. E agora com essa possibilidade de novo visto, então assim, vai chover realmente gente, né, assim, querendo esse novo visto e que vai chegar em Portugal achando que vai ser tudo muito fácil. Então, a proposta do programa é, de fato, a gente começar isso antes. Ele já é feito dessa maneira, mas é realmente ajudar as pessoas nessa preparação, Sim. né? Então, assim, você, de repente, eu falo que 6 meses é o período ideal antes de ir para Portugal. Então, 6 meses antes de ir para Portugal, sei lá, até 6 meses, mais que isso fica um pouco perdido, né? Sim, Porque assim, a também. pessoa não tem aquele foco da mudança, né? Sim. Ela assim, eu vou daqui 9 meses, né? E ela se perde um pouco no dia a dia dela aqui, né? Então, assim, do que ela tem que fazer no dia a dia do Brasil. Então, eu falo que 6 meses é sempre o período ideal para ela começar o programa. Por quê? A gente tem alguns módulos, né? Então tem a questão da revisão do currículo, eu que faço a revisão curricular para deixar de uma maneira atrativa, né? Aos olhos do recrutador, né? Então muita gente tem aquela, mas eu vou lá e pego o formato já pronto. Ok, você pode pegar, mas a questão não é o formato. O formato conta, mas é muito mais uma questão do como que você escreve, o como você Breve. conta a sua história ali no currículo, né? Sim. Então, tem a parte de curricular, tem a parte de definição de objetivo, ou seja, que área que eu vou trabalhar, que área que de repente pode estar mais em alta, que eu posso me encaixar,
né? Talvez a minha área não é tão forte em Portugal, ou de repente não tem tanta oportunidade. Qual uma experiência, quais outras experiências que eu tenho que eu posso, de repente, concorrer? Então, a gente avalia tudo isso num primeiro módulo, depois a gente vai para a parte de LinkedIn, que aí são 2 módulos, um básico, que é um aulão sobre LinkedIn, ver o portfólio, a gente vê junto a página da pessoa, o que precisa fazer, tudo. E aí depois a parte mais estratégica, que eu falo que é o LinkedIn avançado, que é realmente começar a se movimentar diferente na rede para começar a ganhar mais visibilidade. Eu Né? vejo duas Se a questões gente... do LinkedIn que o pessoal, né, faz errado. Uma que eles só traduzem do português para o Portugal, né? E a outra que, como a gente aqui no Brasil não tem, né, muita relação com o LinkedIn, já acha que é complicado, não vou nem fazer. Sendo que é uma das melhores ferramentas na Europa, né? Se aqui o LinkedIn funcionasse tão bem como aí, ia ser muito mais fácil. Né? Então, eu vejo como, na verdade, uma ajuda, né? Uma possibilidade maior, e não um trabalho. O LinkedIn é, de fato, uma das ferramentas principais hoje na busca de emprego, não só na Europa, enfim. Então, assim, o Brasil, com números de usuários, ele era o 4º do mundo, né? Mas E assim, eu acho era que Estados muitas Unidos, pessoas Índia e tal. E não. Portugal era o 28º, né, de usuários. Então, não se usava tanto quanto o Brasil. Brasil. Só que se a gente pensar, e veio pandemia, né, enfim, as coisas realmente mudaram um pouco esse cenário. Porém, hoje em dia, tem uma pesquisa, acho que de 3 a 4% só das pessoas que, de fato, usam o LinkedIn de maneira correta. Então, se você sabe mexer na ferramenta, você tem um portfólio ali, a sua página, seu LinkedIn tá show, tá perfeito, você sabe se movimentar ali, suas chances triplicam, né, de você ser encontrado, né, pelos recrutadores. E isso é muito importante. Então, além de você procurar emprego nas plataformas aí que tem, né, na internet, nas consultorias, o LinkedIn realmente é o que vai fazer. Você não pode, é que eu sempre digo, você tem que ser protagonista da sua carreira. Você não pode simplesmente, eu tenho meu currículo lá e assumir uma postura passiva, né? Você tem que ser ativo, você tem que ir atrás das oportunidades, você precisa se movimentar, falar com as pessoas, sabe, alimentar a sua rede ali de contatos. E aí, então, assim, só para finalizar a questão do programa, o último módulo é preparação de entrevistas, né? Que de fato a gente prepara o candidato para esse momento, para ele saber contar a história dele, porque o candidato que é aprovado é o que melhor sabe contar a sua história. Sim, né? às vezes não é nem o mais qualificado, mas ele sabe se impor, ou sabe se vender ali pro empregador que está ali precisando de alguém como ele. Né, às vezes uma característica, né, uma pessoa mais ativa ou proativa que vai ajudar ali ele na hora da entrevista, né? Porque assim, às vezes, normalmente a parte técnica, né, dependendo ali do nível da função, a empresa ensina se precisar, né? Então, hoje, as soft skills que a gente fala, as competências comportamentais, elas falam muito mais alto numa decisão do que realmente o quanto a pessoa conhece ali da área, né? Repito, depende da posição, obviamente, mas a maioria é assim. Então, é muito importante como que você conta, né, essas suas qualidades, como que não ter medo de falar dos seus defeitos, né? Então, é um pouco por aí, assim. E a gente trabalha esses módulos de maneira bem completa, né, para que quando a pessoa ela chegar em Portugal, ela já tenha movimentado ali seus canais, né, e ela consiga já ter uma visibilidade maior. E as oportunidades começam a surgir. Eu sempre brinco que é você do Brasil ainda mexer no seu jardim, mexer na terra, né, readubar, hidratar, tudo, e começar a plantar, né? Para que quando você chegar em Portugal, ainda mais agora com o novo visto, você ganhar tempo, Sim. né? E de fato você, enfim, ter oportunidades mais rápido, né, do que esperar talvez o risco, né, de ter que voltar porque acabou o prazo do visto, né? E são duas questões também que eu acho importante, né? Que é o planejamento e você saber o que esperar. Quando você chega lá e caiu de paraquedas e não sabe nem por onde começar, você já perdeu aí 2 meses, né? Exatamente, porque as pessoas acham que, eu chego lá, muita gente acha isso ainda, né? Que aí eu chego e imagina, eles adoram brasileiro, o brasileiro topa tudo, né? E eu faço qualquer coisa, as pessoas às vezes me ligam e falam, eu faço qualquer
qualquer coisa. Eu falo, então, mas para qualquer coisa você também precisa ter alguma qualificação, né? Então, entre pegar uma pessoa, por exemplo, mas eu faço até faxina, né? Eu escuto muito isso. Eu faço até faxina para as pessoas. Tá bom, mas uma pessoa, vamos pensar, um contratante, né? Que vai precisa de um empregado. Ele vai pegar alguém que já de repente já tem alguma experiência, referência disso, né, no país de origem, ou ele vai pegar uma pessoa que tem uma graduação, já tem uma pós-graduação, nunca atuou na área, embora possa realmente saber fazer limpeza, mas assim, ele vai pegar essa pessoa que tem essa experiência. Então, não é qualquer coisa, né? E as pessoas acham que é tudo muito fácil, tudo muito simples. E aí se deparam com uma realidade que a gente sempre vem falando nessas lives, né, nos nossos canais, dessa importância do planejamento, não só o planejamento de carreira, de recolocação, mas o financeiro também, né? E porque assim, se a concorrência hoje continuar alta, ela vai piorar, né? E as pessoas acham, eu não vou visto, eu vou chegar lá, vai chover oportunidade. Calma, calma. Né? Então, por isso da importância de se preparar de fato para você se destacar Entre esses milhões aí. Exatamente. O psicológico da pessoa conta, porque ela vai ouvir o primeiro não ali, ela já vai ficar baqueada. Falo, calma aí, é normal, você já tá testando as águas, né? E se desespera, né? Então, assim, quantos casos que eu cheguei a conhecer a pessoa, depois ela me procurou e falou, nossa, eu devia até ter te conhecido antes, assim, eu larguei tudo no Brasil, vendi tudo, cheguei aqui e eu tô voltando com menos de um mês, porque eu realmente não tenho condições nem de me sustentar, né? Qualquer coisa não serviu, né? É claro que a maior preocupação é o dinheiro, mas eu fico falando sempre, gente, nem sempre é só o dinheiro. Eu já vi muita gente ir com dinheiro e voltar porque não planejou, não organizou um determinado momento ali, né, da área de trabalho, ou não tinha ideia de quanto que ia gastar para alugar uma casa que tem 2, 3 calções. E a frustração, né? Eu vou ser garçonete. Eu falei, mas gente, vocês sabem falar inglês? Sabem falar espanhol? Porque para você ser garçonete, principalmente em Lisboa, numa área de turista, você vai ter que saber falar outra língua. Ninguém vai te contratar se você saber anotar um pedido de um estrangeiro, por exemplo, numa época de férias. Então não basta ser só garçonete. Exatamente. As pessoas acham que é diferente, né? Essa questão do emprego, a cultura, né? Então, a gente sempre bate nessa tecla e sempre, eu acho que é o nosso papel, né? Como a gente trabalha com esse público que realmente vai mudar tudo de país, a gente precisa ter muita responsabilidade sempre bater nessa tecla, né? Porque as pessoas, além de parte financeira e tudo mais, tem uma questão que é o quê? O emocional, né? Que pega bastante, a pessoa se frustra, ela vê que o povo da outra cultura, né, que tem outro jeito, outro estilo, às vezes não aceita tão bem, então assim, né, então não trata às vezes como gostaria, e a pessoa fica um pouco caramba, né, achei que era o melhor dos mundos, e nem sempre, né, então tem muita frustração, e aí essa parte emocional começa a pesar muito, principalmente na busca por emprego, né? E aí a pessoa já começa a ficar frustrada, derrotada e fica desesperada. Eu ouço muitas pessoas falar isso que você falou, né? Qualquer emprego, porque eu vou ganhar em euro e tá feliz da vida. Mas muitas questões também relacionadas a patrão e a forma como o português fala, né? Às vezes o português é muito direto e o brasileiro se sente assim, né? Nossa, ele é rude, ele é agressivo. Falo, não, gente, calma, ele é direto. Ele perguntou alguma coisa. É um outro jeito. É outro jeito, o pessoal e assim, né, nem todo mundo gosta, né? Nem todo mundo gosta do jeitinho do brasileiro, né? E sabe, conversador e que mais expansivo, tal. Nem todo mundo gosta, né? Então, assim, você pode se deparar ali, além deles, né, do português ter um jeito mais direto e reto e preto no branco, você pode às vezes se deparar com pessoas que de fato tem a questão de discriminação, isso a gente não pode negar, né? E, enfim, você tem que saber lidar com isso e tem que saber engolir sapo, infelizmente, né? Você precisa se adaptar à nova cultura, você precisa ter essa humildade também, você está chegando numa outra casa, né? Num outro país, você precisa entender como funciona para você também saber ali se portar e, enfim, se colocar, né? Porque até que ponto eu falo, você aceita fazer qualquer coisa? Mas se meu patrão é grosso, não, então você não aceita qualquer coisa, né? Mas se vai pagar assim, é diferente do Brasil? Não, então você não aceita qualquer coisa. Tem muito isso. Exatamente.
É uma Tem, tão eu falo um pouco determinada. também no programa, a gente vê um pouco sobre isso, porque assim, até onde também entra a sua questão pessoal de valores, né? Até onde que você aceita um tratamento diferente, né? Porque assim, é muito delicado esse assunto, porque assim, é realmente de fato uma cultura diferente, Sim, a forma de lidar diferente, só que até onde que você aceita se submeter, digamos assim, uhum, que você não está corrompendo valores pessoais seus, entendeu? Até onde que você acha que é desrespeito, né, e é, que passa do ponto, eu acho que não é. Então, essa coisa que entra um pouco algumas ferramentas do coaching, a gente acaba entrando um pouco nisso também nos módulos, porque assim, a pessoa precisa ter muito claro para ela até onde é aceitável engolir o sapo e até onde não é, né? Porque a gente sabe que tem muitos casos que de fato exploram as pessoas, que distratam, sim, né? Então, verdade. até onde esse sonho da pessoa é tão importante ao ponto dela se anular e corromper os seus valores, né? Então, isso eu sempre provoco esse tipo de reflexão, porque eu acho de extrema importância para quem vai para Portugal, né? Porque precisa estar muito claro até onde vai aceitar algumas coisas, né? Sim, Porque sim. também chegar lá achando que não tem que se adaptar e que não, não é assim. É. Tem muitas questões também, porque lá tem muito brasileiro, né? Falo, gente, para sair daqui para trabalhar com brasileiro, eu não sairia, né? Você tem que experimentar outra cultura, você tem que lidar com as outras pessoas, você tem que saber o que é trabalhar, seja para um português, para um É, espanhol, saber as regras também, né, de trabalhistas lá de Portugal, para você também não ser exatamente. enganado, né? Até que ponto você vai ficar quieto, se calar, porque eu estou esperando minha MI, então, né, tudo bem, tudo bem. Então, a pessoa tem que saber um Exatamente. pouco também dos seus direitos, para não se sentir lesado. Eu falo que o conhecimento é tudo, né? A pessoa conhecendo, ela sabe até que ponto ela vai. Exatamente. E uma coisa que eu acho importante a gente falar também, Letícia, o fato assim, com essa questão do novo visto, essa possibilidade, né, embora já tenha sido aprovado, novamente, ainda precisa ser publicado e assim, divulgado quando que começa. Existem também muitos canais aí profissionais que já estão divulgando como se Tudo fosse o certo. visto aprovado, né? E ele não está, ele está aprovado pelo presidente, mas ele não está em vigor ainda. Então as pessoas têm um pouco dessa dúvida. Ele não está em vigor ainda, Sim. né? Então, enquanto isso, não existe novo visto, é o que a gente fala, não existe novo visto, né? Até que realmente seja publicado no Diário da República e olha, vai ser a partir de tal data. Aí sim, enquanto isso não tem novo visto, mas isso não quer dizer, que é o que eu falo, que você não possa já ir se preparando na parte da sua carreira e recolocação, porque ele vai sair, né? Pode demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas ele vai sair, né? Já foi aprovado pelo presidente. É só uma questão de data. Eu acho que lá para outubro já vai sair, final de setembro, outubro. Eu acho. Uhum. Então, assim, as pessoas já falam, mas eu vou só no início de 2023, eu vou esperar, então ok, você vai em 2023, então pensa aí, uns 6 meses antes ou 5, começa a se preparar para sua recolocação, Sim, sim. E aí né? também eu acho interessante a preparação, porque às vezes a pessoa percebeu ali que está tendo algo em Portugal que a pessoa até compreende já e poderia, inclusive, investir nessa área, como por exemplo o TI, né, que está muito forte, para ter mais opções também, né? Às vezes ela vê ali que, olha, na minha área não tem quase vaga, tá super apertado, já, né, estagnou. Então já faz aqui um curso, já tenta alguma possibilidade para quando chegar aí fazer equivalência, fazer mais alguma qualificação, né? E para uma nova área que aí está em demanda. Exatamente, a área de TI cresce cada vez mais, engenharia, construção civil, e assim, algumas áreas, né, tipo essas duas, por exemplo, é até mais fácil do Brasil você conseguir emprego, que é o melhor dos mundos, né? Você sair do seu país já, Está empregado. sim, com tudo exatamente, já com tudo certo, né? Só que para isso, então, assim, eu tenho muito cliente que está ainda no Brasil, né? E que vai para Portugal já com data. Tem gente que assim, olha, eu não sei ainda, talvez eu aplique para o novo visto, mas eu quero, não tenho pressa, então a pessoa que ela já vai se movimentando no mercado português
com o programa, porque na hora que pintar ela sabe que ela pode arrumar as malas e ir, né? Então é isso, assim. Então essas áreas elas têm mais chance realmente de recolocação ainda do Brasil, né? Eu conversei com uma pessoa hoje que me disse assim: eu trabalho na área de seguros e eu quero fazer um trabalho remoto. Dificilmente, sabe, vai conseguir. Então, e eu tenho que ser muito sincera, assim, que não são áreas quentes, né? Áreas que a gente fala quente, que é a área que realmente o mercado, porque tem muita gente desempregada no país, né? E que tem a competência. Para que uma empresa vai ter todo o gasto de apoiar na mudança de um profissional, a não ser que seja uma área extremamente específica e uma atividade extremamente específica? Aí sim, se não, meu caro, não. Eu falo isso, então me corrija se eu estiver errada, porque muita gente entra em contato comigo e pergunta sobre emprego. Eu falo, bom, gente, não sou agência de emprego, mas pelo meu conhecimento, as empresas, né, a pessoa fala assim, dá para sair daqui empregado? Eu falo, olha, em 5 anos, eu tive 4 ou 5 casos. E os caras eram top da galáxia na área dele. Tipo assim, você tem que ter um currículo bom, você já tem que ter tido 10 anos numa empresa muito top, uma multinacional, talvez aí um CEO, porque as vagas que geralmente um brasileiro que chega aí procura, tem de monte, né? E tem muita gente também que qualifica. Então, me diz assim, a partir da realidade, assim, dessa questão que o pessoal fala assim, dá para sair empregado daqui. Dá ou não dá? Então, assim, os cargos que a gente fala medianos, né, assim, das áreas comuns, né, que fora TI, a parte de engenharia, né, marketing está começando a crescer, e RH, as outras áreas ficam realmente nesse campo no bolo, sabe? Que assim, que de fato é difícil você conseguir do Brasil. Ok, temos exceções? Temos. Por exemplo, eu tive um caso que o cliente era da área da logística, né? E estava no Brasil. Ele fez aplicações de empregos para Portugal, e numa dessas, uma multinacional do Porto estava precisando de uma pessoa de logística que era exatamente o que ele fazia com a especificação do que ele precisava, entendeu? Então, assim, ele tinha uma competência técnica muito específica da área de logística que essa empresa estava procurando e não tinha encontrado ali. Então, ela buscou em outro país, né? E aí sim, realmente ele foi com o emprego. Então, tem exceções? Tem. Aí você fala o seguinte: as áreas, então, maiores que se consegue, né, ainda do Brasil, são poucas, né? E assim, às vezes é aquela coisa, inglês, você comentou aí, inglês é o mínimo que se espera, inglês, se tiver o espanhol, melhor ainda, né? Exatamente, então dificilmente vão contratar alguém de outro país que só tem ali o português, né? Às vezes mal e mal o português, né? Vamos ser bem sinceros, então as pessoas ficam querendo, não, eu vou treinar a falar em português de Portugal. Gente, fala a sua língua, sabe, de origem. Não adianta você deixar um currículo também todo escrito, sabe, da forma gramatical e verbal em português de Portugal. O que acontece? Vai chegar lá no recrutador na hora da entrevista, você vai falar em português do Brasil, você nem vai conseguir falar, sabe, fazer a parte verbal de gramatical de concordância, né, do português de Portugal. Então, assim, seja você, é o que eu sempre falo, seja honesto, seja sincero, você é brasileiro, você, obviamente, você sabe ali uma palavra ou outra, ok, entendeu? Você fala ali a palavra como utiliza, mas não queira ser o que você não é, né? Então, também é muito por aí. E tem essa questão mesmo, que a empresa tem um custo, então, na hora de contratar alguém de fora, porque ela tem que fazer todo o custo contratual, pagar os impostos, tudo isso. Então, tem que ser uma pessoa que realmente vale a pena ela contratar, né? Exatamente, porque tá cheio de gente desempregada e com competência e que sabe o que faz, né? Então é bem por aí. A Juliana tá falando aqui, oi Ju, tudo bem? Até uma obrigada aí por estar participando. Ela falou a questão do inglês, é isso mesmo, né? Então, de fato, o inglês é muito importante. Sim, sim. Quando eu fui logo contratada por causa do meu inglês. Mas quando o pessoal perguntava de espanhol, eu não sabia uma palavra. Mas como você vem para Portugal, a gente está na divisa aqui. E, tipo, ai meu Deus, além do espanhol, além do inglês, tem que saber espanhol. E assim, é inglês, espanhol, né?
francês, alemão, assim, alemão. né? É o que a gente mais vê quando a Então, gente vai no turismo também, né? Um restaurante, na época das férias, um resort. Eu vejo muita gente assim, eu quero ir para o sul porque tem praia, tem empregos lá. Isso é procede? turismo. É turismo. Mas tem que ter o inglês. Mas você tem que ter o inglês, né? Não tem como você ir ali para uma região turística e você achar que as vagas, assim, não vai exigir o inglês, né? Então, então no mínimo, né, o inglês. Então, tem que saber as épocas, né? Então, épocas de verão, épocas de férias em Portugal, são as épocas que, obviamente, o turismo está em alta. Então, se você tem outros idiomas, talvez não é a sua área que você queira trabalhar ou que você tem experiência, mas você pode pegar ali um trabalho temporário, né? Se você tem os outros idiomas e depois você vai fazendo um trabalho para que realmente você vá ir para a tua área, né? Dos seus mentorados, tem muitos alunos assim que querem aquela questão de fazer equivalente, de continuar a trabalhar na área, ou você consegue realocações em diversos setores aí, elas vão com a mente mais aberta? A maioria fica com a mente aberta, mas o que acontece? Nos primeiros módulos que eu te falei do programa, a gente já vê ali, conforme a experiência da pessoa, né, eu já avalio junto com a pessoa as possibilidades que ela tem, e a gente vai nessas possibilidades, de acordo com a experiência dela, com a trajetória dela. Então, se é uma pessoa que trabalha na área, por exemplo, de seguros, né, uma pessoa que eu conversei hoje, mas ela já tinha muita experiência também com um comercial de vendas, né, mais direto. Então, por que não, né? Então, assim, a gente avalia essas outras possibilidades de acordo com o que a pessoa tem de experiência e o que eu sempre falo, com coisas que a pessoa também vai estar feliz, né? Porque não adianta falar, meu sonho para Portugal. Para quê? Então, o que você busca com esse sonho? Então, eu também provoco muito essa reflexão. Esse sonho, né, é só para ganhar em euro, é só para sair do Brasil, você está disposto a qualquer coisa, né? E às vezes a pessoa está infeliz, né? Quantos casos eu já vi que conheci pessoas que já, ai, que lindo, eu estou na Europa, mas eu estou infeliz, né? Com o que eu estou fazendo, né? Então eu estou aqui há 5 anos lavando o banheiro e não saio disso. Eu não quero isso para minha vida. Eu tenho pós-graduação, então assim é de cada um, né? Por isso que eu vou muito no que a pessoa tem de experiência, né? Claro, com o consentimento dela, a gente reflete muito, entendeu? E discute muito isso. Então, o primeiro módulo é para a gente alinhar isso. Porque não adianta começar um programa de recolocação, principalmente em outro país, se você não está claro onde você quer chegar, né? E eu não consigo trabalhar desse jeito, eu atiro para todo lado. Eu falo, então você não vai trabalhar comigo. Então, porque a forma como que eu trabalho realmente é outra, né? A gente tem que saber aonde a gente vai atacar, né? Tem que saber onde eu quero ir, senão você vai ficar perdido e vai perder tempo, vai perder dinheiro e, enfim, Com a não sua tem experiência, acredito que ajuda a pessoa a enxergar melhor do que ela, né? Essa mineração aí de áreas que ela poderia trabalhar. Eu vejo muitas pessoas que Exatamente. têm diploma, ou, por exemplo, eu sou advogada, fiquei 5 anos estudando, não vai valer nada? Tem equivalência, tem curso. Muito Tem técnico as de enfermagem, equivalências. por exemplo, entra em contato comigo e fala, gente, o técnico de enfermagem lá não tem nem equivalência, né? Então, tem essas questões também, Então, né? assim, antes de ir, você precisa, assim, pesquisar, né? Tem aí as assessorias, as consultorias que trabalham com esse tipo de informação, né? Dessa coisa de documentação, né? Então, realmente você precisa pesquisar e sempre tomar cuidado, assim, com muita informação também, sabe, Letícia? Porque o que eu vejo é muita gente falando do mesmo assunto, cada um às vezes fala uma coisa, gente que não é especialista na área, né? E isso é um risco, né? Então pega ali 2, 3 referências que você gostou e que você acredita e que confia e que, né, tem ali e segue aquilo, não fica tentando, sabe, cada hora, porque o algoritmo, né, da rede vai te mandando várias informações e vai mostrando várias pessoas que estão falando daquele assunto que você pesquisou. Então, assim, foca, sabe, em 2, 3 pessoas ali que você tem como referência, que você gostou, que você assistiu live, sei lá o quê, e fica com elas, entendeu? Porque senão você fica perdidaço, assim, com tanta informação, Muita né? E você informação não sabe o também. que fazer. E de fontes não confiáveis. Eu falo, gente, saiam dos grupos do Facebook. Ou alguma pessoa falou assim, olha, eu cheguei aqui assim, 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 então dá certo. Eu falo, calma, gente, é 1 em 1 milhão. Ele não é técnico, ele não é assessor de nada, ele não trabalha com isso.
né? E eu lembro que É. um dos últimos embarques que eu tive, né, umas 24 horas antes, meu cliente começou a fazer um monte de pergunta, né? E eu respondia, claro, e aí eu falava assim, você tá em algum grupo? Ele, eu tô vendo aqui alguns vídeos, eu falo, meu, sai disso, você tá 24 horas para embarcar, você só vai ficar mais confuso. As pessoas começam a entrar num desespero pelo desconhecido, né? Que não sabe o que vão enfrentar. Os grupos do Facebook, eu falo, são interessantes se você souber ter um olhar e filtrar o que é importante ali você pegar daquelas informações, né? Porque tem muita gente descontente, tem muita gente que joga água fria mesmo, porque não quer que o próprio brasileiro vá para Portugal. Então tem de tudo, Sim. né? Mas tem algumas oportunidades operacionais que são divulgadas e é interessante, então assim, você tem que saber filtrar, né? Se a pessoa cai na pilha e tudo mais, realmente não pode ver, né? Não, eu vejo muitas questões assim, né, que o pessoal fala, mas vocês estão reclamando, vocês estão aí, a gente quer ir. Parece aquela coisa que, tipo, todo mundo tá querendo sair daqui, e os que estão lá estão querendo entrar aqui. E, calma, e também é uma questão também de experiência, né? Eu digo, para mim foi Exatamente. diferente. E o que para alguns foi dificuldade, para mim eu encarei de uma forma muito melhor, né? É a mesma coisa quando se fala de custo de vida, né? As pessoas Sim, falam assim, eu preciso do quê? De 1.000 euros para viver? Gente, é da vida de cada um. sim. Um pode querer só comer caviar, o outro come ali o fiambre, né? O presunto. Então, assim, depende da realidade de cada um. Claro, você tem ali ter uma noção dos maiores custos, né? Que realmente é a moradia e alimentação, né? E alguns imprevistos que a gente sempre tem que contar, né? Mas é assim, não pode ficar só nisso, né? Eu vejo muita gente dizer, o que você compra com 10 euros no mercado? Você compra um monte de coisa, mas e aí, 10 euros é, sei lá, R$ 70 no Brasil, entendeu? Então, assim, realmente você não vai comprar muita coisa. Então, não dá para comparar, Não. né? O custo de vida com uma outra moeda e as pessoas vão caindo nessas pilhas, né? E ficam achando que é o melhor dos mundos e tem que ter cautela de fato, né? Eu digo que o poder de compra é o mais ideal. O que você faz quando você já está recebendo? Porque se você ficar nessa questão de ficar traduzindo aqui o euro, né, para o real, você não bebe nenhuma água. Nossa, 1 euro. É R$ 5 essa água, eu não vou beber. Não faz nada. Exatamente, Não pisa na rua, exatamente. né? Mas você sabe, no início é automático, né? Você calcula, você faz a troca, fala, nossa, isso aqui é tanto. É normal, até você começar de fato a ganhar em euro, né? E aí muda a sua visão, né? Mesma coisa quando você vai para o Brasil de férias, alguma coisa, você volta, você vai no mercado, você fala, nossa, que absurdo o preço aqui, ou que barato. Barato normalmente não se pensa assim, né? É sempre mais caro. Mas então realmente tem que saber filtrar, tem que seguir profissionais de fato que são especialistas na área e tem que se preparar quando a gente fala de emprego. Não adianta achar que é tudo muito fácil, ainda mais com esse novo visto que vai bombar de gente, e se não se preparar, vai correr um sério risco de acabar o tempo do seu visto, por mais que sejam 6 meses, 4 ou 6 meses, você vai voltar para o Brasil. Não tem choro, não tem jeitinho O brasileiro. jeitinho brasileiro costuma falar isso, né? E quanto mais preparado, melhor para você, e para economizar, e para sua sanidade Não, mental você até, vai né? menos tempo. Imagina você já chegar, já começar a ter entrevista, já estar movimentado no mercado, porque você começou o trabalho de uma maneira estratégica antes do Brasil. Então, essa é a proposta do programa, né? Que já é feito assim, mas eu estou abrindo essas turmas de edição especial por conta desse novo visto, né? Legal. Então, realmente que a gente vai trabalhar bem focado em Portugal. É fazer aí um aquecimento, né? Exatamente, é mexer no jardim, né? Para quando chegar lá, já começar a florir e realmente dar frutos, né? E o que É um pouco por aí. você divide em módulos e no finalzinho você tem o coaching, é isso? Não, o programa ele é feito em módulos, são as reuniões são feitas online comigo de maneira individual. Tem aí uma proposta, tinha bastante gente pedindo para ser coletivo e ter grupos e tal. Estou avaliando isso ainda, mas por enquanto é individual. Porque cada um tem a E sua aí questão, né? A sua A questão personalidade. do coaching, o coaching assim, é uma ferramenta, são técnicas, né? Então não é uma coisa separada. Então, dentro dos próprios módulos ali com a pessoa, se ela me traz, de repente, alguma dificuldade com alguma temática, que eu sei que alguma técnica do coaching, que eu tenho especialização, pode ajudar, eu vou aplicar na pessoa.
né? Então, seja ela questão emocional, da mudança, seja ela questão de gestão do tempo, enfim, o que for, né? Então, o programa ele é bem otimizado e personalizado de acordo com o que também a pessoa está me trazendo, né? Não é um curso engessado que é assim, olha, é isso que a gente vai falar e acabou. Claro, a gente tem os módulos básicos, que são os para uma recolocação, porém, eu sempre digo o seguinte, que quando a pessoa fecha o programa, o objetivo dela se torna o meu objetivo também. Então, a gente trabalha muito em conjunto, tem um assessoramento entre uma reunião e outra, é uma coisa, o programa às vezes dura assim de 3 a 4 meses, Ai, que legal. então depende quando que a pessoa vai para Portugal, né? Então, se ela fala assim, eu vou realmente daqui 6 meses, a gente consegue espaçar mais, porque quanto às vezes mais espaça, mais a gente consegue ver essa movimentação, as estratégias que a gente está criando no programa, se estão tendo algum retorno ou não, né? E a gente muda a estratégia. Então, não adianta fazer uma coisa, eu passar todo o conteúdo em uma semana, né, 10 dias, e a pessoa fica com aquilo, nossa, né? E o que eu faço com isso? isso? Tempo da pessoa, então. A pessoa tem dúvidas e tal. Então, eu gosto sempre de espaçar, dependendo do cronograma, e o quanto que a pessoa tem de disposição para trabalhar nessa recolocação dela para o outro país, que a pessoa às vezes trabalha no Brasil e ela não tem ali o dia inteiro, né? E a gente faz esse cronograma muito individual, muito personalizado, e aí entre uma fase e outra tem o assessoramento, que é eu tô ali o horário comercial para esclarecer dúvidas do que a gente viu em reunião, né? Então a pessoa está pondo na prática, surge uma dúvida, nossa, deixa eu falar com a Mariana, o canal é rápido, é bem dinâmico por isso, assim, então já passaram comigo mais de 500 mentorados e a taxa de recolocação, tanto o Brasil quanto Portugal, é de 96% depois do programa, ou às vezes durante o programa. Maravilha. Então é um método que se a pessoa de fato ela se dedica, ela põe em ação, ela consegue, depende dela. Eu vou com o meu 100%, eu sempre brinco, tá claro, eu vou com o meu 100%, né? Eu vou com o meu 100% do meu conhecimento, a pessoa também tem que dar o 100% dela para pôr em prática, né? Senão não vai ter sucesso, porque cair do céu hoje tá difícil, né? Emprego cai do céu. Que você não é uma agência de emprego, mas que você dá aí as ferramentas e a orientação para a pessoa como conseguir o emprego, né? O grande objetivo do PROAR é você aumentar as chances de você ser convocado e aprovado. Eu, vindo da área de recursos humanos, de desenvolvimento de pessoas, eu aposto muito no desenvolvimento das pessoas, e uma das meus grandes princípios é esse. Eu não vou procurar emprego para a pessoa, obviamente, eu tenho muitos contatos, eu vejo vagas e tudo mais, e eu falo para o meu cliente, tem uma vaga aqui que é teu perfil e tal, mas não é uma obrigatoriedade, digamos assim, do programa, né? Porque eu acho que as pessoas, elas precisam saber lidar com a sua carreira, né? Saber como faz, né? Não simplesmente, assim, tudo de mão beijada, porque daqui a pouco se ela ficar desempregada, ela vai precisar de mim de novo. Eu quero que as pessoas sejam independentes, que elas saibam procurar emprego, que elas saibam ali um direcionamento, né? E que elas não tenham ali tudo de mão beijada, e que ela realmente seja o protagonista da sua própria carreira. Então, eu aposto muito nisso, assim, né? Então, esse é um motivo que eu não trabalho procurando, né, como job hunter, que se usa para procurar emprego para a pessoa, né? Então, não é o que eu acredito como profissional de RH. Poderia fazer e ganhar, talvez, muito dinheiro? Poderia, mas não é uma coisa que eu acredito e que é uma crença minha, então realmente eu não faço, que eu aposto sempre em desenvolver pessoas e transformá-las, né? Quantas pessoas saíram do programa totalmente transformadas, né? E que, assim, é uma coisa que não é só para recolocação, ele expande um pouco mais, porque a pessoa, ela acaba desenvolvendo competências, habilidades, ela começa a ver a vida, as coisas por um outro jeito, né? E que, assim, ela de repente treina ali essa coisa do networking, né? De conversar, abordagem e tal. Isso vai ajudar ela, porque, gente, ela tá trabalhando, ela conversa com pessoas, então vai ajudar o profissional dela também, né? Então, é isso que as pessoas, às vezes, eu sempre gosto de falar que não é só uma coisa, né, dica, né? É uma transformação de fato, né? Que a pessoa, tudo que ela aprende ali, ela se transforma naquele período do programa, ela leva para a vida dela, né? Então, não é uma metodologia, na verdade.
Exatamente, é um programa, né? Então não é uma coisa de dica, eu falo dica, você pega no Google aí de graça, né? Instagram. Você não precisa. Então é meio por aí, assim. Ah, legal, Mariana, muito obrigada. Até tem uma cliente minha aqui, a Carol, não sei se ela tá aqui já ao vivo. Carol, obrigado, Gilson, quanto tempo. Eu vi também o pessoal da Câmara do Porto aqui, a Eunice Camargo, se tiver por Que aí. Tô legal. com saudades, tem bastante gente aí que eu conheço, legal. Então, eu te agradeço de coração por essa oportunidade, por dividir com a gente aqui o seu conhecimento, por se colocar à disposição para os nossos futuros realocados. Exatamente, eu que agradeço, né, o espaço e precisando de um apoio, estamos juntas, certo? Imagina. Muito obrigada, viu? Obrigada a você, Letícia. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Obrigada, gente, quem compartilhou aí, e até mais. Até.